Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Gustavo, do canal Vontade e Inteligência. Estamos aqui para expor, de uma forma mais resumida, um assunto que visa falar sobre cultura, religião e língua portuguesa, as coisas boas que a cultura pode nos dar, pode propor para nós, a elevação do espírito, a busca da verdade, em um mundo que, infelizmente, deixou-se levar pelo mais breve, pelo efêmero, por uma coisa mais materialista. Então, vamos começar aqui, primeira aula para uma exposição geral, depois poderemos falar de forma mais específica sobre alguns assuntos, sobre alguns livros, algumas resenhas. Por exemplo, pode ser o Machado, José Geraldo Vieira, Dostoiévski, e continuarmos trazendo para nós a verdade e a busca do bem e do verdadeiro. Bom, eu quero trazer aqui hoje, uma exposição geral, agradeço a toda a equipe que está me ajudando, um pouco sobre alguns artigos que compilei no ano de 2018, para poder falar sobre a cultura brasileira. Pois bem, queria deixar aqui, vou ler e interpretar para vocês um texto do professor Olavo de Carvalho. Embora eu fale esse nome, possa acontecer coisas tenebrosas para a minha pessoa, eu quero deixar aqui alguns trechos dele, porque através dele eu conheci a alta cultura, através dele eu pude ascender intelectualmente e até buscar outros ares, outras coisas que ascendeu a mim. Diz mais ou menos assim o trecho: língua, religião e alta cultura, o texto é do artigo Orgulho e Fracasso, são os únicos componentes de uma nação que podem sobreviver quando ela chega ao término da sua duração histórica. São os valores universais que, por servirem a toda a humanidade, e não somente ao povo em que se originaram, justificam que ele seja lembrado e admirado por outros povos. Então, meus amigos, nós estamos aqui passando por um momento de decadência, por um momento de frieza intelectual e espiritual, mas nós temos tesouros e valores intelectuais como a religião, a alta cultura de um povo. Assim, creio estar muito vago, mas aquilo que aquele povo, por tempos a fio, conseguiu compilar e nos dar de presente a nós, presentear-nos com essa cultura incrível, com esse jeito de pensar, essa verdade. E, infelizmente, por nós estarmos em uma situação de decadência, nós perdemos essa conexão, esse fio condutor com o passado. E o que acontece conosco nesse exato momento é que nós podemos observar que quando nós voltamos para trás, nós vemos ali os erros e os acertos daquele povo. Nós vemos ali que podemos pertencer ao passado, esse fio de continuidade histórica na pessoa da humanidade, nesse humano, nesse homem, que não é um homem que nasce agora, mas é um homem que vem de tempos em tempos, de anos a fio, nos preparando o caminho, nos dando os condutores da verdade. Então nós temos ali grandes homens, como por exemplo Moisés, temos Platão, Aristóteles, que nos trouxeram, que nos deram pérolas, e essas pérolas, esses tesouros, são para nós um fio condutor. Mas, muito na modernidade, nesse pensamento juvenil, as pessoas acham que são autossuficientes, que não precisam dos tempos que passaram, do conhecimento dos nossos avós, dos nossos antepassados, e infelizmente tem que construir novos conhecimentos, que é válido, mas eles perdem essa conexão com o que era, e isso é muito desastroso, nós podemos ver. Então, nenhum povo ascendeu ao primado econômico e político para somente depois se dedicar a interesses superiores. São os interesses superiores, meus amigos, que nós buscamos aqui nesse canal. Então, os interesses da verdade, do bom e do belo, por mais que nós continuemos, somos pessoas falhas, mas nós queremos
apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, aprender com quem sobrepôs, que se elevou, né, com pessoas de pensamento, pensamentos críticos, pessoas das artes e da música, né? E como temos, por exemplo, o canto gregoriano, que são cantos maravilhosos, né? Então, pegarmos isso e olharmos, nossa, isso é bom, meus amigos. Então, sabemos como que é importante para a elevação propriamente até da moral, como que nós temos que nos elevarmos intelectualmente. Então, nós vemos como é importante a elevação intelectual, a elevação do espírito, da inteligência, para o aperfeiçoamento moral do indivíduo e, consequentemente, da sociedade. Bom, analisando ainda o texto, basta que um povo de mentalidade estreita seja confirmado na sua ilusão materialista por uma filosofia mesquinha que tudo explique pelas causas econômicas, né? Aí ele vem. O pragmatismo grosso, a superficialidade da experiência religiosa, o desprezo pelo conhecimento, a redução das atividades do espírito ao mínimo necessário para a conquista do emprego, a subordinação da inteligência aos interesses partidários, tais são as causas estruturais e constantes do fracasso desse povo. Nós vemos hoje que estamos passando por uma politização dos assuntos, né? Uma politização dos temas mais sensíveis, e vemos que essa visão obrigatória, identitária, ela, no fundo desse verniz, por baixo desse verniz de politicamente correto, né, que acaba por deixar de lado o verdadeiro bem, a busca pela verdade. Então nós vemos que a abertura para a razão é a educação. Então, nesse artigo educação que significa levar para fora, pela educação a alma se liberta da prisão subjetiva, do egocentrismo cognitivo próprio da infância e se abre para a grandeza e a complexidade do real. A meta da educação é a conquista da maturidade. Para educar os sentimentos, meus amigos, nós temos essa educação perene, que é da maturidade, do homem bem formado, do homem que consegue observar o transcendente das coisas, porque não é uma educação pragmática apenas, não é uma educação partidária ideológica, né? Que essa educação partidária ideológica visa nos impor pelos olhos deles, né? Uma visão de um mundo que ele já tem, e se você discorda disso, você está fora. O relativismo, então, passa a ser monopólio de alguns, né? É o que estamos vendo. As opiniões passam a ser monopólio de alguns, mas a educação perene, verdadeira, visa a levarmos para fora desse mundo fechado, desse mundo de muros gigantescos que nos impedem de ver a sagrada verdade, o supremo bem. Embora, claro que não acontecerá, né, um mundo utópico de todos concordarem, todos seres amigos. Isso é um absurdo, não acontece, isso é fora do real. Mas o caminho da liberdade é para cima e não para baixo. Libertar-se não é afirmar-se, é transcender-se. Ele deixa de ser um homem pequeno para ser um gigante, meus amigos. Essa é a educação. E a escola abandonou isso. Eu posso falar por mim, porque infelizmente nós estamos apenas repetindo chavões, repetindo modos e jeitos de ver, selecionados com a sua bandeira, com a sua bandeirola partidária, né? Com a sua coloração do seu partido, do partido A ou partido B, e estamos visando agora um homem, ou você pode até observar isso naquele livro, Como a Escola Forma o Homem para o Mercado de Trabalho, que você vê ali que a escola austríaca, ela quer formar apenas um homem para o mercado, ou nós temos a educação partidária ideológica, que visa buscar ali um votante, uma pessoa que vote naquele homem, naquela pessoa, naquele ser ali, demagógico, com aquele discurso mais chinfrim possível. Então nós estamos formando ali pessoas que estão sendo excluídas da suprema cultura,
estão sendo acorrentadas, amarradas a uma cultura de baixo nível e que visa apenas aprisionar-lhes o espírito crítico e o espírito, a sua própria alma, de conhecer o mundo de uma forma elevada, de uma forma diferente, do que aquele establishment apresenta. Então, das várias formas de escravidão a que o homem se sujeita pelo culto dos sentimentos, a pior é a escravidão das palavras. Meus amigos, nós estamos virando aqui, nós estamos nos tornando pessoas, sociedades que choram, sentem, riem ou apenas nos acusam a outras pessoas de diversos termos genéricos, e as pessoas são enquadradas dentro desses termos genéricos como se fossem caixas, porque se perdeu o ensino para os nossos jovem formado, né? Esse ensino da verdadeira literatura, assim como diz o Todorov, a literatura não é um prédio feito. A verdadeira literatura é um prédio feito, não é um andaime do prédio. Não é só a estrutura, não, mas aquilo que serve para limpar você, para curar você, para fazer você um ser humano melhor. Não esse cidadão mutilado que é hoje em dia. Um cidadão identitário, um cidadão que só visa o mercado, não, mas um cidadão livre, um homem bem, um homem de bem, um homem de pensamento próprio. É o que a sociedade visa destruir. A sociedade não, perdão, todo esse sistema que nos está envolto por políticas que vêm de cima e chegam até nós embaixo. Então eu defendo a liberdade de educação, meus amigos. Nós possamos defender isso e procurar o supremo bem, que, como diz, por exemplo, as primeiras coisas vêm primeiro e as segundas podem se esquecer. A prioridade era a literatura, a adequação literária, a filosofia, a verdade, né? A grande literatura nasce da síntese do fervor, da devoção, da sinceridade moral, com a elevação da inteligência e a amplitude da visão do mundo. Então nós não podemos perder isso, meus amigos. A amplitude da visão do mundo, esse homem que busca a verdade, esse homem que busca ser um homem melhor, que busca ser um homem que produz, e produz partindo desse início, que o início é a inteligência que Deus nos deu. É a inteligência que nos difere, essa inteligência dos animais, dos outros animais, de fazer, de poder fazer, de reconhecer. Então esse é o início que eu quero deixar para vocês. E esse conhecimento está com vocês, esse conhecimento pertence a vocês. Não deixem que tomem de vocês isso, de forma alguma. Não deixem que reduzam isso de você, que entreguem a você a partidos políticos ou a apenas um homenzinho do emprego do lado. Não, você pode ser, sim, uma pessoa autossuficiente e de pensamento próprio e de espírito elevado, e ser uma pessoa boa para os seus familiares e viver a sua vida tranquilamente e gozar de uma boa vida, tá bom? É isso que eu quero deixar. Depois eu fazer essa análise mais geral, depois irei fazer análises mais específicas sobre livros e estudos assim mais específicos sobre um livro só, tá? Meus amigos, então quero agradecer a minha família e a professora Sandra Pimentel também, nossos amigos, e as pessoas aqui que trabalham na parte técnica da filmagem. Muito obrigado e fiquem com Deus.